Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre os episódios 5 e 6 de Boshoku no Berserker. Bom, no episódio 5 começamos ali com nosso querido Fate de cara a cara com o Rado e alguns lacaios dele, né? Já que o Rado tinha a missão de acabar com a assombração que rodava ali a área, né? Que era conhecido como Mukuro. Então, alguns dos lacaios do Rado partem por cima do Fate, o Fate derrota eles rapidamente e o restante fica ali com um pezinho atrás, tanto até que foge, deixando apenas o Rado. Então, depois dos outros já terem se retirado, o Fate ali tira sua máscara e se revela para o Rado. Então o Rado fica ali chocado como que alguém que era fraco conseguiu tanto poder. E começa um massacre unilateral, né? Que o Fate acaba com ele, humilha ele, deixa ele sem os membros, né? Sem as pernas e sem os braços, antes de dar o golpe final no Rado que morre ali, implorando para ser poupado. Após esse massacre unilateral, temos de fato a partida da Roxy para a Gaia, né? Para o campo de guerra, onde aqueles que vão para lá são destinados a morrer, basicamente. A Rox ali pega, se despede de todo mundo, vai para o lugar onde dá um discurso para os cavaleiros, os voluntários que vão partir juntamente com ela. Ela acaba conhecendo a Miria e o Mugan, e vão ser dois personagens que vão ter alguma relevância no futuro, né? E vão ser os camaradas mais próximos dela durante essa expedição. A Miria, como já deu pra perceber, é apaixonada na Roxana, um potencial rival do Fate nesse caso amoroso. E o Mugan fala um pouco sobre ali a família dele, né, que é uma família mais de pesquisadores e tudo mais, e que ele basicamente foi o único que foi pro caminho do guerreiro. E a filha também era uma pesquisadora. E depois temos ali mostrando a própria filha do Mugan, a Rainer, que também vai ter alguma relevância no futuro, até porque já mostra ali estudando alguns dos corpos que foram derrotados pelo Mukuro, no caso pelo Fate. E ela ali está estudando com os ferimentos, como que foi, já tem uma noção que tem a ver com uma arma dos pecados, já que um dos ferimentos dos goblins é por conta de uma flecha de mana, e aqui não é uma habilidade das armas do pecado capital. E vocês repararam nos prédios azuis ali que mostra rapidamente antes de mostrar a Rainer? No laboratório dela não tinha tanta coisa chamando a atenção, mas as coisas nem sempre são o que parecem. Eu vai achando que a tecnologia lá é pouca, porque na verdade tem muita tecnologia escondida ali naquele mundinho que deve vir a aparecer no futuro. Fiquem atentos a esses pequenos detalhes. Também mostrou ali de relance uma garota no topo de um castelo, algo assim, de cabelo azul, falando que sobre as coisas ficarem interessantes, que estão correndo tudo bem. É outra personagem que terá relevância no futuro. Seguindo com o episódio depois da Roxy ter partido, né? Quem parte ao Fate, apesar da Roxy ter deixado ali uma carta de recomendação para ele trabalhar em uma outra família de cavaleiros, né? Para que os Veleric não voltassem a fazer bullying com ele, né, maltratar ele. E então o Fate recusa, pega o dinheiro ali do salário dele, inclusive de uma rescisão assim, bem generosa. Queria eu o salário daquele. E parte atrás da Roxy para apoiar ela através das sombras, né? Então nessa sua jornada ele chega numa cidadezinha ali, Tetra, onde ele havia passado quando mais novo, já que ele havia sido expulso da vila onde vivia com seu pai. E por coincidência acaba reencontrando lá uma das pessoas que moravam naquela vila, que estava pedindo ajuda ali para algum guerreiro para poder salvar a vila que estava sob ataque de algum monstro. O Fate acaba se oferecendo para ajudar, apesar das recordações ruins dele ter aquela pessoa, dele odiar aquela pessoa. Mas aquele lugar era onde ele havia crescido junto com seu pai, então essas lembranças eram algo bom para ele, então ele resolveu ajudar mais por conta dos momentos que ele passou ali com seu pai do que por qualquer outra coisa. Chegando lá, os outros moradores da vila, inclusive o líder da vila, que era o pai do Seth, que havia contratado o Fate. Não ficou nada feliz com o Fate voltando por ali, tanto fala que vai usar ele como sacrifício caso os monstros ataquem de novo. O que acaba não dando em outra, tanto que esse velho safado, ele dá pra sua neta um doce, que ela dá pro Fate o doce de um Sunif, fazendo o Fate apagar e os monstros atacam logo após o Fate estar ali dormindo e a vila sendo destruída. E enquanto o Fate está dormindo, a vila toda vai sendo destruída, inclusive o raio do velho que fica correndo, gritando para buscarem um sacrifício, é morto. Achei que foi pouco bem feito, seu otário. Então, posteriormente o Seth pega ali algumas ervas e faz um antídoto pro Fate acordar logo. Então o Fate pega a corda e sai ali pra batalha e vai lutar contra as gárgulas, né? Gárgulas essas
é bem diferente do que eu tô acostumado a ver. Umas gárgulas que parecem um pouco mais um dragãozinho. Então o Fate sai, a vila, apesar da vila já estar num estágio de destruição bem grande, o Fate consegue eliminar as gárgulas e ainda adquirir a habilidade de fogo delas. E posteriormente, após a amanhecer com a vila toda destruída, como havia poucos sobreviventes ali, o Seth pega a sua filha que fez ele mudar para uma pessoa melhor. Pelo menos um se salvou, né? Sai de uma criança irritante e ignorante para um adulto mais responsável através da sua filha, que abriu os olhos e ele fez ele mudar para ser uma pessoa melhor. O Fate dá um soquinho nele ali, meio que para redimir, para ele se redimir sobre as coisas do passado, sobre o tempo que ele ficou mexendo com o Fate. Depois disso, o Seth, juntamente com a outra meia dúzia que sobreviveu por ali, pegou seu beco para outro lugar, já que não havia como reconstruir a vila. Então temos aí o Fate seguindo viagem atrás da Roxy, né, para tentar ajudar ela, e nesse caminho ele acaba encontrando a Mine, que é a Ira, que ele já havia se topado anteriormente lá no vinhedo dos Art. E agora eles se topam de novo ali, a Mine até lida com os bandidos que apareceram para atacar a carruagem do Fate. Então ambos seguem caminho juntos. Um pequeno detalhe, na hora que a Mine sobe ali na carruagem, vocês percebem que tá tudo. A carruagem meio que começa a tombar, então ela fala para a sua arma voltar ao peso normal, que é a habilidade da arma dela, onde cada vez que ela balança a arma aumenta o seu peso. Então ela balançou duas vezes, aumentou duas vezes o peso, três vezes o peso. E assim vai indo até ela ficar mais pesada. Essa é uma habilidade interessante, mas que tem um grande contra. Quanto mais pesada a arma fica, mais lento o portador acaba ficando. Entretanto, isso aumenta o poder de ataque da arma. Essa é a habilidade da arma ali da Mine, aumentar o peso a cada balançada. Bom, os dois eles seguem viagem, a Mine acaba com a carne seca do Fate, né? Ele oferece ali e ela paga tudo pra ela. Até que chegam em Lancaster, que é uma cidade governada por um cavaleiro sagrado, Rodolph, que ele tenta manter uma aparência de boa pessoa, mas como mostrado ali nos bastidores, é um carinha terrível, um outro pé no saco. Então eles chegam ali na cidade, vê lá uma propaganda enganosa da Rudolph, né? Sobre salvar uma garotinha lá, tanto que os caras lá ele acham tão ruim a propaganda que ele mesmo decapita de verdade os dois lá. Posteriormente, um lugar escondido sem ninguém ver, é óbvio. Então o Fate sai ali com a Mine, que tava dormindo novamente, para procurar alguma hospedaria e ele percebe algumas marcas na nuca das pessoas, aquela marca, como a própria Griddle, a ganância comenta, é meio que uma demarcação de classe social, de status de cada pessoa. Escravo, mercenário, é, vendedor, comerciante, cavaleiro, guarda, pessoa comum. Cada marca ali tem um significado para definir o status de cada pessoa naquela cidade. Depois de achar uma hospedaria, né, e deixar a Myla dormindo, o Fate conversa um pouco com a ganância sobre os pecados capitais. A ganância explica ali superficialmente pro Fate sobre os pecados capitais, falando o 7 e faz mais especificamente sobre a gula, já que a gula era um dos mais pecaminosos, pois ela ignorava o sistema de nivelamento, ou seja, o nível serviu para deixar as pessoas assim, que estavam no mesmo nível não pede igualdade, mas a gula quebra esse questão de nivelamento. A pessoa mesmo no nível 1 pode ser mais forte que uma pessoa no nível 100, por conta que ela fica roubando os status. Apesar de deixar o Fate com fome e ele ficar irritado com isso, por esse status de estar sempre com fome e que incomoda ele, a Greedo avisa que esses estados de distúrbio mental podem ser prejudicial ao Fate, fazendo ele perder o controle completo para a Gula. E para ele poder ser utilizado da Gula, ele tem que ficar num estado ali de fome parcial, ou seja, no caso seria uma demonstração apenas um dos olhos dele ficando vermelhinho e não os dois. Quando os dois ficam vermelhos, ele está no sal, porque a fome está no estado máximo. Então eles ali vão caçar, né, alguns monstros da área, no caso homens de areia, que tem um deserto ali por perto. E a ganância fala pra ele caçar um de cada vez. O Fate estava acostumado a pegar, sair matando monstros aí, tudo que aparecesse na frente dele, sem nem pensar. Apareceu na frente e morria, ia de base. Ali não, ali a ganância falou pra ele ir matando um de cada vez e esperar um tempinho, pra ir saciando a sua fome de forma parcial. Porque se ele apenas se acostumasse a toda vez que ele começasse a entrar no estado de fome, tentar saciar ela de uma vez, no futuro ele ia ter que estar sempre fazendo isso. E se porventura não tivesse monstros suficientes para saciar ela de uma vez ao redor, ele estaria numa enrascada. Então vai se acostumando a saciá-la de pouquinho em pouquinho para que não tenha tantos problemas no futuro. Então ele vai fazendo isso, que é uma tortura, já como ele fala.
É como se beber uma gota de água por vez em um deserto escaldante. Então é bem complicado. E ali, depois de algum tempo, tá na hora do rango principal, né? Que apareceu uma fera coroada e tinha um grupinho de pessoas que havia ido ali para tentar lidar com a fera coroada porque ela atrapalhava questões com a cidade. O Fate aparece lá e começa a enfrentar a fera, fala para os outros que ele ia lidar aquilo sozinho e ele de fato consegue lidar com aquela fera que nem mesmo o mestre da cidade havia conseguido ainda. Isso aqui porque ele era um cavaleiro sagrado. Então, o Fate pega, lida com a fera, depois volta para a cidade, né? E no outro dia ele vai pegar sua recompensa. E a Mine não gostou nada de saber que o Fate havia derrotado o gigante de areia lá, porque a Mine estava interessada no dinheiro da recompensa. Ela é tão gananciosa quanto o Grid, ela é gananciosa por dinheiro, ela quer muito dinheiro. Às vezes fica até na dúvida de quem é a ganância, o tanto de dinheiro que essa menina quer. O Fate fala que vai dividir a recompensa ali com ela, para ela ficar mais felizinha da vida. Então eles vão lá receber a recompensa. Aparece o Rodolph falando que o Fate vai ser trabalhar para ele ali agora e pronto. Ele não tinha direito de escolha, era o que ele falasse e pronto. Então a Mine fala que não, que o Fate é dela agora e manda o Rudolph voando, tipo a equipe Rocket, que tá decolando de novo. Agora era o Rudolph que estava decolando para longe. O Fate, ao ver que aquilo meteria eles em problema, pega a Mine e vaza correndo da cidade, já que se o Rodolph voltasse, os dois estariam encrencados. E assim acabou esse sexto episódio. Imagino que no próximo episódio deva mostrar o pedido da Mine, né? Lembrando que ela procurou o Fate, falando que ela deve para ele um favor, então ele vai ter que atender o pedido dela. Imagino que nos próximos episódios deva mostrar esse pedido. Antes, é claro, do Fate seguir caminho atrás da sua Roxy-sama para ajudar ela no combate contra o dragão divino que matou seu pai. Bom, basicamente foi isso que aconteceu nesses dois episódios. Tivemos algumas lutinhas bacanas, tivemos um massacre ali do Fate contra o Hado, e no episódio 5 e no episódio 6 tivemos algumas lutas rápidas ali do Fate contra as gárgulas, que eu achei bem estranho, e também contra os Homens de Areia, né, e a Fera Corada. Eu achei ruim que as lutas foram rápidas demais. Eles podiam ter prolongado ela um pouquinho mais, dado mais ênfase na batalha e deixado ela mais bonita. Não que a animação tenha ficado ruim, mas eu queria que eles tivessem prolongado mais as lutas. Pra mim, isso é um defeito que tem em muitos animes de fantasia, que as lutas elas são muito rápidas. Eu quero ver mais trocação de soco, de porrada. Foram dois episódios que mostraram ali o início da jornada do Fate, né, como um guerreiro agora propriamente dito. E é isso, me digam aí o que acharam desses dois episódios, onde tivemos algumas introduções de personagens e início de revelações. E o que vocês estão achando da obra até agora. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike, tchau e até a próxima.